Bom, irmãos, deixa eu finalizar introduzindo somente esse texto, uma introdução a respeito do capítulo 2 e 3, rapidamente. Hoje, localizada na Turquia, as 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas 7 igrejas da Ásia Menor, redonda ali na Turquia. Estaremos no futuro, se Deus quiser, a partir de setembro do próximo ano, lá pertinho da Ásia Menor, né? A Romênia lá, pertinho, grandes, Turquia. Bom, na Turquia também, nessa região, havia também a Colossos, Hierápolis, Mileto, Troade, essas cidades e outras. Por que Jesus só fala para as 7? As outras também, basicamente, tinham problemas. As outras não eram perfeitas. Ou tinha que falar alguma coisa para elas. Porém, irmãos, essas 7 cartas ela é carta circular. Todas as igrejas ficaram sabendo do problema de todas, do que Jesus falou para todas, porque o Espírito diz às igrejas. Todas as exortações é para a igreja em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Alguns intérpretes, queridos, você vai ver por aí, que traduzem que aqui é tudo simbólico. A igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século. Depois ela perdeu o primeiro amor. Aí Éfeso, a de Esmirna, representa a igreja perseguida, né? Depois do primeiro século, começou as perseguições, até o ano tal. As pessoas ficam dando nomenclatura, anos, significados. É um erro grotesco fazer isso com essas 7 cartas. Não! Irmãos, nós estamos aqui, a igreja Prado tem igrejas pentecostais, assembleianas, batista, outras presbiterianas. Essas 7 cartas falam de situações que ocorrem ao mesmo tempo na igreja no mundo todo. Tem igreja lá no Oriente Médio, que é igreja puramente perseguida. Se a pessoa, só para marcar uma reunião, como Cláudia falou conosco, né, no DIP aqui, no domingo pela manhã, gente, diz que vai tomar um chá na casa de fulano. Aí chega lá, é reunião, e canta bem baixinho. Igreja perseguida, a de Esmirna, por exemplo, né? Então, todas as situações das 7 igrejas estão acontecendo no mundo todo, o tempo todo. Não é separado, não. Nós agora estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja morna. Não é bem assim, não. Bom, também nas 7 igrejas, João escreve também, ao anjo da igreja, escreve, isto diz, aí dá aquelas características que a gente acabou de estudar. Algumas características de Cristo e outras mais. Certo? De Éfeso, por exemplo, 7 estrelas, isto diz que tem as 7 estrelas na sua mão direita, e o que anda no meio dos candeeiros. A Esmirna, ele diz, o primeiro e o último, o que morreu e voltou a viver. A Pérgamo, é o que tem a espada de 2 gumes. A Tiatira, olhos como chamas de fogo, e pés como bronze polido. Todas as características de Cristo, irmãos, têm a ver com o que Ele vai tratar com a igreja. O que Ele vai tratar com a igreja. Tem alguma pergunta? Oxe, a gente vai até meia-noite. Se irmãos aí seguir aí, vamos até... Prontos aí para até meia-noite. Não, irmãos, estou acelerando aqui para finalizar. Tiatira, Sardes, 7 espíritos e 7 estrelas. A Filadélfia, ele está segurando a chave. E a de Laodiceia, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel, que era que a igreja de Laodiceia estava precisando, ser fiel ao Senhor, por exemplo. Então, nós vamos tratar nas próximas semanas sobre isso.
As 7 cartas revelam também um paralelismo que é único. Alguns são mais extensos, outros são mais curtos em seu tamanho, mas cada carta consiste em 7 partes. Tá? Por exemplo, né? Vamos lá. A parte 1 é assim: o endereçamento para cada uma das 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, por aí vai. Segunda parte, né? É uma estrutura, né, lógica que existe nas cartas. Um aspecto da aparência do Senhor para João em Patmos, né? Como o Senhor apareceu, aquelas características. A gente acabou de falar sobre essas características, tá? Então, essas coisas diz aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Essas coisas diz o que tem na mão direita. Tudo bem. Terceiro é uma avaliação espiritual da igreja individual. Conheço suas obras, por exemplo, ele fala, né? É algo que está comunicando. Ele fez um exame daquela igreja. Opa, ele está no meio dela? Ele está examinando. Conheço, eu sei profundamente as intenções e o que você está vivenciando. Introduz um exame, né? Eu conheço as suas obras e tudo mais. Aí os irmãos vão estar ouvindo nas próximas semanas. Palavras de louvor ou de reprovação? As 2 únicas igrejas que não são reprovadas pelo Senhor é Esmirna e Filadélfia. As outras 5 levaram também a coxo. Jesus reprovou situações, está julgando, né? Isso é julgar. Porém, a única que não recebe um elogio sequer é a de Laodiceia. Quinto, palavras de exortação, como por exemplo, no quarto, né? Palavras de louvor, de reprovação, conheço, né? Está dizendo, ou tenho, porém, contra ti isso, o juiz está contra, se colocou como contra aquele indivíduo, tudo mais. E quinto, palavras de exortação, né? Palavras de exortação: não temas coisas que há de padecer, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, tudo mais. Sexto, promessas de vencedor: ao vencedor lhe darei, e tudo mais. Irmãos, tudo que ele está comunicando aqui ao vencedor, está comunicando essas sete promessas, é para qualquer crente, não é uma promessa, não, uma é para um só, não, essa daqui, mas essas promessas são características de acordo com o problema que a igreja está, é muito conectado, irmãos, tudo que Jesus está dizendo tem muito a ver com a situação da igreja, tá? Então temos que prestar bem atenção, são aspectos de vida eterna, tudo que ele fala assim, ao vencedor, sentar no trono, pedrinha na coroa, não sei o quê, está falando uma coisa só, que é a vida eterna. Em sétimo lugar, uma ordem para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Meus irmãos, as 3 primeiras igrejas receberam, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, encerram as cartas individuais com promessas. As últimas 4, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, encerram com a ordem de ouvir atentamente o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Jesus elogia e censura. Aqui, Jesus elogia, censura 4, aqui a gente já falou que enaltece 2, e por aí, na próxima semana, estaremos tratando aí a igreja de Éfeso.